Boa tarde, cidade de Anápolis. Boa tarde, professores. Boa tarde aos pais. E quero aqui começar o programa mandando um abraço muito carinhoso para a dona Nilce, o seu divino, lá do Residencial das Flores. Tivemos hoje uma reunião de pais ali, entregando uma moção de aplauso ao seu divino pelo trabalho maravilhoso que ele faz na horta, ali da escola Daisy Fansone. Um abraço, tá, dona Nilce, seu divino, que são ouvintes desse programa. E também um abraço carinhoso ao Tiago Pacheco, que fez aniversário no dia de ontem. Mas nós estamos aqui para a sala de aula e hoje eu não posso perder nenhum minuto desse tempo. É mês de professores e queremos exaltar a todos os professores, não somente no dia 15, mas todos os dias do ano e especialmente todos os dias do mês de outubro. E hoje estou aqui com um professor muito especial, um convidado meu que atendeu de pronto ao nosso chamado para poder falarmos um pouco aqui sobre a carreira, sobre a vida do professor, sobre a saúde do professor, a valorização. Então eu quero agradecer muito a participação e quero já começar a falar com ele, que é o professor Marcos Carvalho, mestre em psicologia, doutorando, né, em psicologia agora, professor do IFG e também da Unevangélica e, sobretudo, o meu amigo Marcos Carvalho, que também tem a honra de presidir o Partido dos Trabalhadores na cidade, né? Mas um estudioso, uma pessoa muito especial. Boa tarde, professor Marcos. Boa tarde, professora Geli, boa tarde aos ouvintes. É um prazer participar do programa. Ô Marcos, nós estamos aqui esse mês para falarmos dos professores. Falarmos sobre a carreira docente e sobre a vida desse professor. E sabemos que você, como um estudioso da docência, um estudioso aí da vida do professor, queria saber como que você, como psicólogo, descreve a vida de um professor. Olha, Geli, eu tenho circulado pelo estado de Goiás fazendo uma palestra chamada Nós, os Professores. E o ponto de partida, o eixo fundamental dessa atividade tem sido discutir que a vida do professor, ela ocupa um espaço de quase a metade da vida do ser humano. Ou seja, hoje a média de vida é entre 80 anos, nós trabalharemos na educação entre 25 e 40 anos. Então passaremos a metade das nossas vidas em sala de aula. E isso tudo dentro da carreira docente. A carreira docente, geralmente o professor, nós falamos aí, que o professor trabalha em média 25 anos para poder aposentar. Isso quer dizer que o professor não está trabalhando só em uma escola, trabalha em mais de uma. Essa carreira dele, como que é que ele pode sobreviver a esse desgaste tão grande, professor Marcos? Isso, quando a gente fala de professores, a gente tem uma gama muito grande de atuação. A gente tem os estagiários, as regências, quem está na educação privada, no ensino básico, na educação superior, quem se credencia a programas de mestrado e doutorado. Nós temos mestres que passam a vida toda na educação básica. Então, juntando esses pedacinhos, a gente acaba passando a metade da vida. Para isso, é preciso ter saúde. Para isso, professora, é preciso ter o que a OMS chama de bem-estar biopsicossocial. Então, o professor tem que estar bem de corpo e de mente. O professor precisa se sentir valorizado, respeitado em suas funções, ter autonomia para trabalhar, ter uma carreira que o valorize para que ele tenha plenitude nas suas ações. Ele precisa aprender a ser feliz no dia a dia, porque se a gente vai passar a metade das nossas vidas no ambiente, a gente precisa saber ser feliz ali. Professor Marcos, e qual o caminho? O que nós poderíamos orientar ao professor dentro desta carreira docente? E sem dúvida nenhuma é uma carreira que está aí sendo deixada por muitas pessoas. É muito difícil nós observarmos um aluno de ensino médio que fala: eu quero fazer vestibular para a docência, né? Para uma licenciatura, para eu ser professor. Como que nós podemos dizer para o professor para ele encontrar essa felicidade, essa plenitude na sala de aula? Certo, tem dois caminhos. O primeiro é o da qualificação profissional. Uma última pesquisa lançada pelo grupo Croton, ela mostrou que professores doutores formam melhor que professores apenas graduados.
O que isso quer dizer para a gente? Não é a exigência de um doutorado, mas que a formação continuada, a qualificação, o professor que estuda, o professor que pesquisa, que participa dos cursos da sua secretaria, ele aprende mais. Quando a gente aprende mais, a gente desenvolve melhor o que a gente está fazendo e alcança o sucesso nas ações. Um outro caminho, esse pessoal, é o do autoconhecimento. Eu gosto dessa faixa etária, eu gosto dessa escola, eu gosto dessa disciplina, eu estou feliz, estou pleno com essa atuação. A gente precisa se conhecer, porque quando a gente se conhece, a gente faz as escolhas corretas. Professor Marcos, e essas escolhas, sem dúvida nenhuma, ela perpassa aí pela sua chefia imediata, né, que nós temos o caso do professor do ensino particular, mas também nós temos o poder público, que a grande maioria dos professores estão aí, né, no poder público, sem dúvida nenhuma. Isso perpassa por essa carreira, que é a carreira docente, né? E o professor, dentro dessas escolhas dele, o senhor vê que há possibilidade, com todas as dificuldades, com a desvalorização que nós vemos hoje, no dia a dia, para a carreira docente, o senhor acha que é possível, mesmo assim, o professor encontrar essa plenitude em sala de aula, em dizer que eu tenho orgulho de ser professor, que essa é uma fala que eu tenho orgulho de ser professor, eu amo a escola. Então, é possível nós conseguirmos isso com os professores que estão hoje na docência? Olha, Geli, essa não é uma régua, ela não é uma regra estrita e colocada. As pessoas, elas são singulares. A cada um tem um processo de subjetividade. Então, alguns vão encontrar felicidade, outros não, e diversos elementos, além da carreira docente, vão influenciar. Como é que está a vida pessoal, a vida financeira, a vida política, econômica, estou bem comigo mesmo, tudo isso vai influenciar nesse bem-estar e nessa plenitude. Mas os professores, sem dúvida nenhuma, enfrentam um momento difícil, um momento onde a carreira não é tão valorizada, um momento onde a gente convive numa sociedade violenta, numa sociedade líquida, numa sociedade que às vezes se mostra perigosa, com professores sendo agredidos, com escolas sofrendo atentados, mas a gente precisa tentar achar um eixo aí, porque se essa é a grande escolha da nossa vida, a gente precisa encontrar satisfação e felicidade por esse caminho. Professor Marcos, esses fatores externos que o senhor relacionou aí, e também internos, mas eu considero como fator externo, porque a violência ela não está só dentro da escola, ela veio, né, dos arredores da escola e da família, da sociedade, sem dúvida nenhuma, para dentro da escola. O professor, sem dúvida nenhuma, ele precisa ter um controle emocional muito grande. E eu sei que o senhor trabalha muito dentro desse controle emocional. E o que nós poderíamos falar para os nossos docentes hoje sobre esse controle? Como atingir esse controle emocional dentro de uma sala de aula com tantos problemas sociais que são trazidos para dentro da sala? Certo. O ser humano, em geral, ele precisa saber onde quer chegar. Existe um projeto de vida profissional? Quais são minhas habilidades, minhas competências? Que atitudes eu devo tomar para que eu alcance o meu sucesso profissional? Quando eu tenho clareza dessas dimensões, eu consigo me perceber e mapear as minhas possibilidades. A partir daí eu consigo saber se eu estou no ambiente correto, se eu estou agindo de forma correta, e quando eu estou bem, com equilíbrio, com saúde, que é o termo que eu trouxe de bem-estar biopsicossocial, eu consigo diferenciar o que é dificuldade da carreira, o que é problema pessoal, o que são enfrentamentos da vida cotidiana escolar e quais são as minhas possibilidades. Quando eu consigo mapear isso, eu consigo utilizar o que eu tenho de melhor, oferecer o que eu tenho de melhor para a minha instituição, para os meus alunos e alcançar as minhas potencialidades. Professor Marcos, o senhor fala aí desse autoconhecimento e eu me lembro aqui de uma diretora que esteve aqui conosco, a diretora Márcia lá do CEMEI Dalva, e que ela falou a respeito da identidade, que trabalha desde lá pré-escola com essa identidade. E eu acho que uma coisa importantíssima para nós é conhecer a nós mesmos, conhecer a nossa identidade. O que eu sou, o que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer, como eu gosto de fazer. Mas nós vemos que isso é muito difícil de atingir. E o professor, na sala de aula, com todos esses problemas, o senhor acha que é possível, mesmo assim, ele chegar a esse autoconhecimento, a esse conhecer-se como profissional e como professor? Olha, professora, esse é um desafio.
mas viver é um desafio. E esse autoconhecimento ele é construído para que a gente desmonte pequenas sabotagens que a gente tem. Vou te trazer um exemplo. Uma professora, por exemplo, que é criada sem a mãe. E se um aluno a enfrenta e fala, a senhora nem mãe não teve, por isso é que a senhora é tão ruim para mim, ela vai ficar ofendida e muito magoada. Ela vai se machucar nessa questão do controle emocional. Quando a gente tem noção da nossa trajetória, aceita os nossos fatos, organiza as nossas vivências, boas, ruins, traumáticas ou não, e tenho consciência de quem eu sou, eu alcanço o autocontrole, eu alcanço o controle emocional e eu aprendo a lidar com o outro. Eu estando bem, eu consigo me relacionar com o outro, porque o ser humano, professora, ele é igual uma peneira. E numa peneira, quando a gente despeja o conteúdo, o que não nos incomoda passa feito água pela peneira, mas o que nos incomoda fica ali latejando. Então, quando a gente está bem, nada nos incomoda. Então, ninguém vai estar sempre bem, ninguém alcança essa totalidade. Mas é um desafio tentar ser feliz, é um desafio tentar ser pleno na nossa profissão. Conseguir isso é atingir essa inteligência emocional, essa maturidade emocional. O que o senhor falaria dessa inteligência emocional? Isso. É saber fazer essa peneira, né? Que você disse aí também. Isso. A inteligência emocional, ela é um conceito norte-americano que tem sido muito trabalhado por diversos autores e ela traz para nós o quesito habilidade em lidar com pessoas e resolver problemas. E a escola é composta de pessoas e de problemas. Se os alunos não precisassem de soluções e de professores, a escola não seria necessária. Eles aprenderiam sozinhos em casa. Então esses são os nossos desafios. É o aluno da inclusão, é o aluno que sofre violência, é o aluno que passa fome, é o aluno que briga com o outro, é o aluno que tem problema de saúde. Essa diversidade é que compõe a escola. E para isso a gente precisa ter inteligência emocional para lidar com a mãe que é muito brava, que quer nos agredir porque o filho não aprende, com a diretora que é um pouco mais autoritária que a outra, com o salário que às vezes não está tão em dia, que não está tão valorizado, com as novas regras, com as novas metodologias, com as exigências daquela comunidade. Então o professor precisa saber conciliar esses novos elementos contemporâneos para que ele consiga ser um profissional de sucesso e para que ele não sofra nessa carreira que é tão bacana. Professor Marcos, a faculdade ensina isso? Não, a faculdade não ensina isso. Essas questões a gente vai trazendo e vai carregando com a aprendizagem da vida. Com elementos da faculdade, com elementos dos cursos que a gente faz, com as vivências, com gente que tem uma coisa chamada feeling, que é nos ensinar com a experiência de quem já viveu. Certa feita eu coordenava uma instituição e tinha um passeio e levar os meninos para outro lugar. E eu falei, isso vai dar problema. Passou 5 minutos, o telefone ligou. O telefone tocou. Já tinha problema. Porque isso é a coisa da experiência. A gente aprende com os nossos erros, com os erros dos outros e com os passos que são dados a cada dia. Então, se a gente tem essa percepção aberta para a aprendizagem e a humildade para perceber que a gente não domina todos os processos, a gente se mostra preparado para cada vez mais evoluir e construir uma trajetória melhor. Professor Marcos, nós trabalhamos com vidas. E é uma construção de vidas, sem dúvida nenhuma. Eu acho que uma das profissões assim mais importantes é o professor, porque o professor está ali trabalhando com a formação dessa vida. E aí, quando o senhor fala da necessidade desse controle emocional, de atingir essa inteligência, nós buscarmos toda essa formação para poder controlar as nossas emoções e trabalhar com a emoção do nosso aluno, eu percebo quanto que é importante uma formação correta para um professor. Sim, sim. Porque o professor, se ele não tiver uma formação, se ela não veio dentro da academia, se ela não veio no curso de graduação, que se consiga no curso de pós-graduação e, sem dúvida nenhuma, na troca de experiências diárias, nos seminários, nos encontros pedagógicos, que é muito importante. O senhor considera dessa forma também, professor Marcos? Sim, considere muito. Eu tenho girado por diversas cidades do estado. Eu tenho girado mais ou menos por 15 cidades com cursos de especialização. E eu encontro lá, desde pessoas que estão no último período da graduação, até professores que foram gestores a vida toda e estão aposentados. É gente buscando saber, sabedoria. Sabedoria para a escola, para a profissão, para o currículo, para as próprias vaidades, mas também sabedoria para a vida.
para aprender a lidar com a família. Em muitos cursos de educação especial, por exemplo, eu encontro professores ou pais que têm filhos com necessidades especiais, que não trabalham com esse público, mas que querem aprender. Então o conhecimento, ele é o único caminho para emancipar as pessoas. E para o professor, então, o conhecimento ele é fundamental. O conhecimento teórico, científico e acadêmico, mas também esse conhecimento da vida, da construção, da percepção das pessoas, de como mediar relações. Muitas vezes na escola, quando chega um pai muito irritado, uma mãe muito irritada, ela não quer brigar, ela quer apenas ser ouvida durante 15 minutos. Ela quer só ser ouvida durante 15 minutos. E ela sai dali melhor amiga, elogiando a equipe, elogiando a escola. A gente vive um momento de muita carência. As pessoas são muito carentes. Elas precisam ser ouvidas. E essa habilidade precisa ser construída. Porque se nós que estudamos tanto não temos a habilidade e a capacidade de ouvir o outro, que é o que Rubem Alves falava, tem muita gente fazendo oratória e pouca gente fazendo escutatória. Se a gente aprende a escutar o outro, a gente desenvolve essa sensibilidade, que é tão importante. Professor Marcos, você falando, eu lembro quando eu era gestora e como os pais me procuravam apenas para ser ouvidos. E eu tinha essa grande vantagem de poder parar e ouvir esses pais. E eu tinha assim, uma resposta muito grande deles, porque às vezes eles não queriam nada, eles queriam apenas desabafar e conversar e trocar ali um pouco daquele sofrimento deles do dia a dia. E isso é muito importante. Mas eu acredito também que o professor, eu vejo o trabalho docente como um trabalho muito participativo. Eu não concebo a docência num mundo isolado. Eu não concebo a docência de forma individual. Mas o trabalho em equipe, sem dúvida nenhuma, auxilia na conquista de todas essas habilidades. O senhor vê dessa forma também, professor? Claro, claro. O trabalho em equipe ele é fundamental, porque as trocas elas acontecem. Se a gente pega, por exemplo, as matrizes do ENAD, do Enem, as disciplinas não estão mais isoladas. Os conhecimentos, eles estão agrupados. Eu pego uma questão, começo a ler, acho que é história. Quando eu vejo tem um gráfico, eu acho que é geografia. Desce mais um pouco, está trazendo elementos da química e a pergunta é da matemática. Então, o trabalho em equipe ele é fundamental porque os saberes não estão dissociados em gavetas. Eles se conectam com o mundo. Então, se eu te pergunto, professora, 9 vezes 9 é quanto? É 81. Mas se eu pergunto lá fora para o meu aluno, que número eu multiplico por ele mesmo, somo com 19 dá 100? Aí ele demora um pouquinho e fala, é 9. Então, quando eu aplico o conhecimento, eu não aplico de forma isolada. Eu aplico nas situações do dia a dia. E é para isso que existe o conhecimento, para transformar a sociedade num lugar melhor. E o professor, ele vive muito isso. Eu recebo aqui, todas as terças-feiras, uma quantidade muito grande de diretores e professores, e eu acho interessante quando eles falam assim, Max, a minha equipe, a minha escola, porque aquele ambiente escolar ali, ele vai mais do que um local de trabalho. Eu falei durante essa semana em um pronunciamento que o nosso aluno ele não é só uma ferramenta de trabalho, ele está além de ser uma ferramenta de trabalho, sem dúvida nenhuma. É um instrumento que a gente busca a mediação para uma transformação social. Sim, sim. A escola tem um papel fundamental, né? Ontem eu me emocionei muito, ontem eu estava na Universidade de Brasília e passei por um IP amarelo e tinha uma placa. Vive aqui Tereza Mentel. E eu fui pesquisar. Tereza Mentel é uma professora que estudou na UNB, fez mestrado, doutorado e que quando faleceu pediu para ser cremada e plantada com um IP. Ela gostou tanto da UNB que ela pediu para que os seus restos mortais permanecessem na universidade. Ainda que pareça estranho, eu achei muito bacana, porque ela fala, esse é o meu lugar, esse é o lugar que me cabe, aqui está a minha história. E quando a gente fala de ser humano, de aluno, nós estamos falando de vidas. Então esse aluno que eu mando para fora, que eu expulso da escola, ele pode ser o aluno que semana que vem assalta o seu filho no sinal. Ou ele pode ser o aluno que daqui 10 anos opera o seu filho e salva a vida dele. Então quando eu expulso o aluno, eu coloco na testa dele, você não está pronto para a escola. Mas quando eu chamo esse aluno, quando eu converso com esse aluno, quando eu consigo fazer uma intervenção que transforma, que muda a sua trajetória, que recupera, que concilia, eu estou falando para ele, esse é o seu lugar. A escola é o seu lugar. Então a escola, ela é um locus de saber, mas ela é também um locus de transformação social.
E é aí que nós fazemos a diferença enquanto educadores, professor Marcos? Isso. Existe um ditado popular por aí que fala que docência é sacerdócio. Eu não concordo. Eu acho que docência não é sacerdócio. É uma profissão, nós somos remunerados, temos direitos, temos salários, mas capacitamos para estudamos para isso, muito. não fazemos sem remuneração, mas é uma profissão muito nobre. É uma profissão muito nobre porque ela transforma vidas, porque ela influencia no caráter das pessoas, porque ela ajuda na tomada de decisão e porque ela ajuda a construir um futuro melhor. Ela ajuda a direcionar se essa pessoa vai ser professora, médico, advogado, engenheiro, artista. Então, é uma profissão diferenciada porque ela constrói outras profissões e porque ela ajuda a construir pessoas. Claro que o futuro dessas pessoas depende de outras variáveis, inúmeras, família, renda, local, cidade, oferta de cursos, mas o papel do professor é fundamental. Freud fala disso em psicanálise quando a gente fala de projeção. Quantas pessoas escolheram ser professores porque se projetaram em grandes docentes que tiveram por sua trajetória? Professor Marcos, e se fosse para eu escolher novamente, eu gostaria de ser professora. Eu acho que eu faria até primeiro pedagogia, que é direito. Eu fiz primeiro direito e depois fiz pedagogia. Eu acho que eu até inverteria as coisas hoje. Gostaria até de fazer outras licenciaturas, como história. Eu sonho em fazer história, quero fazer um dia. E o senhor, se fosse para o senhor escolher outra profissão, o senhor escolheria? Olha, Geli, eu ministro aula há muito tempo. Eu ministro aula desde o primeiro período da graduação. Então eu tenho por aí uns 12 anos de docência. E acho que não escolheria. Tanto que eu tenho centrado muito mais minha atuação na formação de professores, nas pós-graduações, que no consultório, nas consultorias e instituições. Ser docente me realiza porque a cada momento eu conheço pessoas, eu conheço experiências. Então, quando eu chego, por exemplo, lá em Jaraguá, tem uma professora de Rianápolis que me conta como aquela escola rural funciona, como é o lanche, como as turmas seriadas ficam juntas, como é a relação com aquela comunidade. E quando eu chego lá em Iporá, num povoado vizinho, eu tenho outra história de outros professores e de outra comunidade. E tudo isso é conhecimento, é experiência e que amplia a minha visão. A minha visão de educação, a minha visão de educador, mas também a minha visão de ser humano. O senhor acredita que o professor é o responsável pela construção de um mundo melhor? Ou é um dos responsáveis, né? Eu acho que o professor é um dos responsáveis. E o professor em si, enquanto profissão, ele é responsável, mas ele depende de variáveis. De variáveis como políticas educacionais, de governos sérios que queiram investir, de pessoas que queiram estudar e de uma sociedade pronta, de uma sociedade que deseja a transformação social, de uma sociedade que deseja romper com a violência, com a precarização, com as humilhações, de uma sociedade que quer deixar a miséria de alguns lugares, os bolsões de pobreza e conseguir construir uma vida coletiva, uma vida cotidiana, uma vida num mundo mais solidário, num mundo mais justo. Eu quero deixar agora alguns minutos para que você possa falar aquilo que você gostaria de falar para os seus colegas, para os nossos colegas professores. E também aqueles que agora estão aí prestes a fazer um vestibular, que possam escolher a carreira docente, e aqueles que já estão aí querendo voltar para a sala de aula. Alguma palavra para esses guerreiros que eu acredito que são os grandes transformadores sociais, aqueles que transformam as vidas, sem dúvida nenhuma, e contribuem para um mundo melhor. Olha, Geli, as pesquisas têm mostrado que 25% dos professores brasileiros ainda não têm graduação. Ou seja, de cada 4 professores, um não tem curso superior. Onde estão esses professores? Estão nos bolsões de pobreza, nas regiões periféricas do país. Então, esse é um passo importante, é um passo político que a gente tem que alcançar. As pesquisas têm mostrado também um grande apagão de professores na área de exatas. Entre 70% e 90% de falta de professores de matemática, física e química. O que esses dados mostram? Que precisamos investir muito mais na carreira
para que mais pessoas queiram ser professores. Que precisamos valorizar e dar condições para que esses professores permaneçam na educação, para que não ocorra um fenômeno chamado fuga de cérebros. Ou seja, ele é tão bom professor que ele recebe um convite para fazer outra coisa que paga um pouco mais. E eu tenho amigos assim. Então a minha mensagem ela é muito mais uma análise no sentido da importância do professor se posicionar politicamente, do professor ter clareza, do professor ter nitidez do seu papel, da sua importância na sociedade, da sua função como formador de opinião, para que a gente possa militar, para que a gente possa juntos construir uma carreira mais sólida, que valorize o docente, que dê condições para que ele exerça sua profissão com plenitude. E para isso a gente tem que ter consciência. Consciência de classe, consciência de apoiar os professores, de participar dos movimentos e ao mesmo tempo se posicionar nas redes sociais e nas ruas, para que esse professor seja mais respeitado, mais valorizado e para que seja uma carreira sólida. No Japão, todas as pessoas reverenciam o professor. E há países aí também, né, que muitos países que tratam o professor como uma das maiores autoridades do país, sem dúvida nenhuma. Angela Merkel, ela disse que quando pediram aumento para ela, outras profissões, ela falou, mas o professor precisa ganhar mais, porque é ele o primeiro formador de todas as profissões. Mas nós temos aí o dia 15, que é o dia do professor. E é um dia que todo mundo homenageia os professores, nós temos muitas festas, hoje mesmo nós teremos algumas que nós vamos participar aí, em comemoração ao professor, e sem dúvida nenhuma o professor precisa estar preparado, ele precisa se posicionar, que todas as conquistas dos professores foram conseguidas com lutas, né, professor Marcos? E o professor precisa estar aí se valorizando cada vez mais e mostrando para a sociedade também esse seu valor. E eu queria que você deixasse também uma mensagem bem positiva para que o professor pudesse encontrar essa plenitude e a importância da sua carreira docente. Olha, existe uma frase de um dramaturgo inglês chamado William Wordsworth. Essa frase ela é usada para também fazer o epílogo do primeiro capítulo do Memórias Póstumas de Brás Cubas. O menino é o pai do homem. Então, o que o menino viveu na infância, o que o menino viveu na adolescência, vai construir o homem. Então, esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Se a gente conseguir construir esses meninos, se a gente conseguir fazer com que esses meninos tenham educação de qualidade, merenda, valorização, eles serão grandes homens. Então eu deixo uma mensagem de abraço aos professores, aos que me formaram nessa cidade, aos que eu já formei, que também são muitos. Deixo um abraço respeitoso, um abraço carinhoso, aos sindicalistas, aos sindicatos.